Nos reunimos, a associação puxou essa reunião, formamos uma comissão e começamos a discutir o traçado que ele mostrou aqui agora, o primeiro traçado que desapropriava centenas de residências na parte da Sulacap até a Avenida Brasil. E aí por que a gente, na primeira reunião que tivemos puxada pelo, na época, o vereador Adilson Pires, que levou o secretário, e nós colocamos para eles de que havia uma alternativa muito melhor, que era a área do Exército desocupada. Por que passar na casa das pessoas se o Exército tinha área largada, não tinha mais quartel desativado, uma série de coisas que a gente mostrou ali. E aí iniciou a discussão. E o prefeito, na época, era bem no início da campanha, da segunda vez que ele foi eleito, e ele prometeu de que não passaria, numa reunião que tivemos lá no Palácio... Qual é o nome do Palácio? Palácio da Cidade, a comissão com mais o pessoal do Exército. Não, na época ainda não tinha o Exército, só mesmo uma paróquia que também sofreria com a passagem da Transolímpica, dividindo a paróquia, dividindo o bairro. Quer dizer, a igreja ficaria de um lado e o bairro do outro. Aí nós fomos lá no Palácio conversar com o prefeito e levamos um projeto alternativo que passaria pelas terras do Exército e não haveria nenhuma desapropriação. E ele achou interessante na época e prometeu de que realmente ninguém seria desapropriado. Fomos para casa, todo mundo tranquilo, e passamos essa ideia para todos, os moradores, os paroquianos, todo o pessoal de Magalhães Bastos. Bom, o que ficou resolvido? De que não passaria, não passa, não existe. Ele inclusive citou que seria desapropriação zero, ninguém seria desapropriado. Voltamos, passou-se a eleição, ele foi eleito, e soubemos depois que isso tinha sido mudado, porque o Exército não estava cedendo as terras. Não havia uma negociação com o Exército. Começamos a negociar novamente. E soubemos que não soubemos que negociação tinha sido feita, não tinha nada escrito, e aquilo a gente começou a procurar para podermos defender, digamos, a nossa causa, que era a desapropriação zero prometida pelo prefeito. Então, começamos a negociar, fomos a Brasília, o comandante do Exército, general Enzo, nos recebeu e aceitou o nosso pleito, foi de acordo, só que nada ficou escrito, né? Voltamos, continuou a luta, vários trajetos foram feitos. Por final, para não ser muito extenso aí, como ele já mostrou, inclusive, esse novo traçado que a gente está discutindo ainda, que é o traçado que passa nessa rua, mas pega parte do CIEP, terreno do CIEP, não sabemos ainda que parte é essa, porque a gente não tem uma escala de que largura tem essa estrada. A gente sabemos que ela já vem viaduto, isso a gente já sabe, né? O engenheiro falou aqui. Mas a gente não sabe a largura exata dessas meia dúzia de pistas que passarão nas terras do CIEP, onde temos ainda um galpão onde funciona o Detran e mais parte da paróquia. Nós falamos aqui que é o salão a casa paroquial, a casa onde o padre mora, aonde se reúnem as pessoas, aonde nós conseguimos debater isso que a gente está fazendo aqui, onde é cedido o espaço para se conversar, para se discutir já há muitos anos, onde essa paróquia conseguiu levar para a Zona Oeste um colégio Pedro II, que é e mais a escola técnica, que hoje é uma faculdade. Tudo isso luta do povo de Magalhães Bastos. E, claro, e aí entra Realengo e adjacências. Então, o que a gente ficou esperando disso aí? Que nos mostrasse o trajeto, o tal do trajeto executivo, que dissesse aonde vai essa estrada, esse viaduto, se vai até encostado na igreja, se vai até parte da rua Salustiano Silva, como é que fica? Ficou prometido, né, que seria construído tudo que tirasse da paróquia. No caso, nós temos um salão atrás, onde tem festas, onde o povo se diverte,
onde tem bailes, onde tem reuniões. Então, isso, onde tem um atendimento, um salão onde se constrói cadeiras de roda para toda aquela região ali. Então, essa é a paróquia. Não é questão a igreja, não. A questão é a parte social ali, onde o povo se reúne, que é um bairro que fica no cantinho ali da Vila Militar e quase ninguém conhece. Então, essa é a nossa luta. Então, ficou decidido, né, entre aspas, que passaria nessa parte da igreja, atravessaria a Avenida Duque de Caxias, passaria pelo quartel que ele mostrou ali, que é o quartel da PE, pelo Parque Central de Moto e chegaria à Avenida Brasil. O que nos deixa assim apreensivo, preocupado, é que esse trajeto executivo, a escala, né? Quanto é esse espaço que a gente vai perder aí? E outra coisa, aí voltamos a Brasília para pedir novamente ajuda ao Exército. Se ele vai ceder terra, já cedeu bastante, a gente sabe disso. Mas por que não cedeu esse lado lá, onde passa a estrada? Ninguém vai sair no prejuízo, nem o Exército, nem a paróquia, e a comunidade vai sair ganhando com isso, porque distancia essa estrada um pouco das residências, né? Por que traz isso aí? Poluição atmosférica, poluição sonora, e a gente, um bairro desse largado, como eu disse, só sai perdendo. O que a gente vai ganhar com isso? Vai melhorar lá para a Barra da Tijuca, vai ligar lá com a Transbrasil, mas o bairro, eu digo o bairro em si. Lá vai ter uma estação, que nós sabemos, em Magalhães Bastos, parece que está previsto isso, e o que a gente, por exemplo, a construção do que vai ser destruído na igreja, o general continuou a dizer que ele ainda está em dúvida. Quando já fizeram um caderno aí, de um book, sei lá o nome que se dá aí, que mostra aonde vai passar na paróquia. Mas a construção do que vai tirar da igreja, que é o salão paroquial, que é o galpão onde nós fazemos as nossas reuniões, está previsto a construção. A prefeitura desconstrói tudo que eles fizerem, que eles retirarem, ele reconstrói. A gente quer saber, a gente quer ter garantia, não tem nada escrito. O Exército cedeu o espaço para a prefeitura, onde é que está escrito? A gente não recebeu isso. Viu, deputado? Nós não sabemos disso, se tem alguma coisa escrita. A gente não quer saber só a conversa. Já começou da primeira conversa que não foi cumprida. Tudo bem, pela justificativa até a gente aceita. Mas a gente não pode ficar parado. Por isso que a gente veio aqui, como associação de moradores, como comissão que nós formamos lá de moradores de Magalhães Bastos, onde entra o padre, onde entra moradores, professores, pessoas dali, residentes ali. O site lá do bairro, que é o site do Rogério aqui, quem quiser saber alguma coisa a respeito dessa nossa luta, nós temos um site que nos atende, que é o www.magalhaesbastos.br. Está tudo ali divulgado, .com.br. Bom, eu acho que eu resumi o que eu queria falar. A gente está querendo saber a audiência pública que ele falou. Nós não participamos dessa audiência pública. Publicou aonde? Qual o jornal que nos convidou para essa audiência pública? Nós não sabemos qual o dia que teve a audiência pública. Aonde é que foi, quem é que compareceu. Se teve, eu falo assim, nós estou aqui respondendo, representando o trecho Sulacap, Avenida Brasil, que é Magalhães Bastos. E outra coisa, eles falam, ligar Barra da Tijuca a Deodoro. Não, está ligando Barra da Tijuca lá Realengo quase. Quase em Realengo, ali no Jericinó, ali perto do Monte Alegre. Mas ali é Magalhães Bastos. Pois é, ali é Magalhães Bastos. Não é Deodoro. Então essas coisas que às vezes nos deixam chateado, apreensivo, o que a gente faz? Nós temos que lutar. A gente tem que saber o impacto ambiental, o tal famoso impacto ambiental, a gente também não sabe aonde foi feito. Como é que foi feito? De que jeito? A gente não sabe isso, tá bom? Então é isso que eu queria. E Yara, isso que eu gosto de falar rápido, que vai poder... Obrigado, Renato. Agora vamos passar para o deputado Edson Santos e também o Fábio Tergolino, do mandato do vereador Raimundo, também tem aqui algumas considerações a fazer. Então, o Edson e depois o Fábio, e vamos abrir para debate, tá bom?
Obrigada. Boa noite. Eu primeiro dizer que eu acho que esse debate, esse encontro aqui no Corpo de Engenharia nos faz retomar uma velha prática que se tinha de discussão dos problemas da cidade e também de suas soluções, né, da busca de suas soluções. Então é muito importante a gente ter a oportunidade aqui de vir expor algumas coisas, fruto da experiência que a gente acumulou, né, principalmente como vereador, que eu trabalhei, dei uma atenção muito especial a essa questão do transporte no Rio de Janeiro, primeiramente enquanto denúncia, né, dos desvios que ocorriam, da concentração de poder que ainda ocorre no sistema de transporte público, né, nas permissões e hoje concessões feitas pelo poder público, e o que nos levou também a pensar, do ponto de vista mais estratégico, a situação do Rio de Janeiro. Eu quero aqui, antes de falar do tema em si, que é a Transolímpica, o BRT da Transolímpica, dizer o seguinte: o Rio de Janeiro teve 400 quilômetros de trilho no período em que nós tínhamos como principal meio de locomoção da população os bondes, né, que marcaram época, né, na cidade do Rio de Janeiro. Nós tínhamos bonde ligando a cidades, mais diversos bairros da cidade do Rio de Janeiro. Eram 400 quilômetros, né, de trilho. Hoje nós temos 42 quilômetros de trilho via metrô. Para você ter uma ideia, Londres, né, que o metrô é centenário, tem 408 quilômetros de trilho. Pequim, que é recente a experiência de transporte moderno na China, tem 226 quilômetros. Barcelona, 115. E todas essas cidades que tiveram, foram sedes dos eventos olímpicos. O Rio é uma cidade, né, de porte no Brasil, é a principal referência internacional do Brasil no mundo enquanto ponto de referência, e a gente vive ainda patinando no que se refere a ter efetivamente a nossa cidade um transporte de massa. A gente sabe da emergência que é a cidade ter um sistema de transporte que melhore a mobilidade dos cidadãos. Daí o sistema BRT, que é um programa nacional do governo federal. Essa experiência está ocorrendo em várias cidades do Brasil. É algo que eu diria assim, para atender a uma demanda mais imediata. Mas o Rio de Janeiro, o Grande Rio, tem 12 milhões de habitantes, a nossa região metropolitana. A cidade do Rio de Janeiro tem 50% disso. 6 milhões e alguma coisa de habitantes. É urgente ter um sistema de transporte de alta capacidade eficiente. Senão a cidade vai parar. Simplesmente é o que vai acontecer. Isso sem falar no impacto ambiental, enfim, na qualidade de vida das pessoas, né, o fator, né, de deseconomia que é nós termos um sistema baseado no modal rodoviário, que coloca
né, nos coloca constantemente diante de engarrafamentos monstruosos que tendem a crescer na medida em que o modo rodoviário for a forma de locomoção da população brasileira. A previsão é que nós venhamos a ter perto de 3 milhões de automóveis em 2016. Ora, na população de 6 milhões, isso quer dizer que nós teremos um carro para cada 2 habitantes no Rio de Janeiro. Inclusive na Europa, hoje, está no jornal dessa semana, há um esforço grande, há uma certa reversão do uso do automóvel, não só por conta do sistema de transporte de alta capacidade, mas também pela adoção do modo de bicicleta, né, que volta a ganhar até uma certa força cultural nas grandes cidades da Europa por conta da preocupação ambiental que tem. É óbvio que não vamos aqui fazer comparação do Rio de Janeiro com cidades europeias, até que passaram por uma outra experiência histórica, que foi a experiência dos estados de bem-estar social, que propiciou à sociedade, né, modos de vida, né, onde o Estado tinha uma presença muito forte, planejando a vida das pessoas. É diferente da experiência brasileira, principalmente a partir da década de 80, onde os investimentos públicos, né, na melhoria da condição de vida da população, seja em saúde, educação e transporte, praticamente rarearam. Nós estamos retomando essa centralidade do ponto de vista do papel do Estado, né? Eu acho, respeitando inclusive a fala do companheiro aqui da Prefeitura, que fez uma exposição do BRT, o BRT não é um transporte de alta capacidade, né? O ônibus jamais será um transporte de alta capacidade. Nós temos uma classificação, ao que eu sei, do transporte coletivo, que é o ônibus, que pode chegar a ser um transporte de média capacidade, que é o modal dos BRTs, dependendo da otimização que vem a ter, da capacidade de deslocamento, né, do passageiro hora sentido, né? Aí é que se mede a capacidade de um modal de transporte. O metrô, ele pode... Aqui tem um estudo do Ministério das Cidades que aponta o metrô com a capacidade de